de que modo que ser mãe afetou o seu sistema de organização? Por exemplo, você inclui as tarefas do seu filho nas suas? Por exemplo, trabalho de casa, projetos da escola, ou deixa isso nas mãos dele? Ótima pergunta. Bom, afetou e vem afetando desde o nascimento, desde antes, na verdade, né? E depende muito da idade também. Porque quando eu estava grávida, foi uma questão de priorização, saber o que eu ia manter em andamento, o que eu não ia manter em andamento. Quando ele nasceu, a mesma coisa. Então, eu também tinha planejamento de curto, médio e longo prazo para voltar a trabalhar, para fazer pós-graduação, outras coisas assim. A gente tinha um planejamento de ele, quando chegasse em 1 ano, eu ia voltar a trabalhar fora e a gente ia colocar ele numa escolinha para ele se distrair, conhecer outras crianças, né, interagir no dia a dia e tal. Então, mas eu penso que o ponto principal que afetou o sistema, né, como foi a pergunta aqui, foi realmente entender que as prioridades mudam completamente. Então, a disponibilidade que eu tinha antes para cuidar da minha casa ou para fazer atividade de trabalho era totalmente diferente com um filho pequeno, né? Então, eu não ia ter disponibilidade. Durante os primeiros 8 meses de vida dele, eu fiquei praticamente dedicada completamente a ficar bem e ele ficar bem. Então, essa foi a minha prioridade. Nem a casa conseguia ser tanto. Aos poucos, quando eu fui ficando melhor, dormindo um pouco mais descansada, que eu comecei a voltar a fazer mais coisas em casa, já comecei a ter interesses por coisas do trabalho, voltei com o blog, porque antes, impossível, né? Tinha que priorizar o que era prioridade, que era eu ficar bem e ele ficar bem. E é claro que a gente pôde fazer isso. Meu marido tinha 2 trabalhos na época para permitir que eu ficasse em casa. Foi planejada a gravidez no sentido de que eu sou publicitária, então eu me programei para atender clientes de maneira freelancer durante a gravidez e no pós-parto, só que eu tive complicações no final da gravidez e aí eu tive que ficar de repouso e não pude trabalhar, em resumo foi isso. E aí quando eu voltei a trabalhar, eu ganhava mais, então a gente podia colocá-lo numa escolinha, e aí ele sempre gostou muito, sempre se distraiu bastante na escolinha e tal. E é isso, muda completamente. É difícil até de falar quando as pessoas me perguntam como que você faz tudo isso tendo filho. Ele realmente faz parte de tudo da minha vida, assim. Então, quando eu falo assim, medite 5 minutos por dia, às vezes as pessoas me falam, eu não consigo porque eu tenho filho. Eu chamo o Pô para meditar comigo. É um momento nosso. Eu faço isso com ele desde que ele tem 3 anos na meditação, desde muito cedo. Tem que arrumar, tirar as roupas da máquina para estender no varal ou para dobrar, para passar ou para levar para o quarto. Eu chamo ele desde pequenininho. Ele sempre adorou participar. Porque o grande lance é que os filhos, eles gostam de estar com os pais. E qualquer coisa que você fizer, especialmente quando eles são pequenininhos, é uma festa. Então eu sempre envolvi o Paul em tudo que eu fazia. É claro que atividades que demandem concentração, como por exemplo estudar ou fazer uma coisa ou outra em casa que demandem concentração, talvez não dê para fazer com a criança ali. Quando o Paul era pequenininho e eu ficava com ele em casa, eu tinha aquele momento que durava, sei lá, 15 minutos que ele ficava brincando com uma coisinha e já queria atenção. Então, nesses 15 minutinhos, eu, sei lá, respondi e-mails, praticamente para dizer que eu não tinha disponibilidade para fazer nada, né? Então, é alinhar as expectativas quando você tem filho, mas depois, à medida que for crescendo, você vai incorporando as atividades dele às suas atividades. Então, foi o que eu sempre fiz. Quando ele era pequeno, ele ia dormir cedo, depois que ele dormia, eu ia estudar, eu ia fazer minhas coisas. Fácil não é, fica muito mais difícil, o tempo fica muito mais restrito. Mas tudo na vida não é uma questão de ter mais ou menos tempo, ou mais ou menos espaço, é questão de priorização, é questão de falar, não dá para fazer isso, e às vezes são coisas importantes para você. Então, assim, eu deixo de fazer coisas que são importantes também, as pessoas falam, não bate no seu bolso, bate bastante, mas são escolhas que eu fiz para minha vida, que também me permitem, claro, né? Claro que, né, entre estar com ele no aniversário e colocar comida na mesa, se comida na mesa for a necessidade, é óbvio que eu vou aceitar o trabalho para ter comida na mesa. Mas se temos comida na mesa e eu posso negar especificamente esse trabalho para estar com ele no aniversário dele, então tudo é uma questão de escolhas e das circunstâncias de vida de cada um.